a ausência do nosso relator. Para atender às formalidades legais, foi firmado pelo depoente termo de compromisso, que integra o formulário de qualificação, de cujo teor solicita ao depoente que faça a leitura. Boa tarde a todos. Faço sob a palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Muito bem. Com a palavra, o senhor Silvio Senedino para fazer a apresentação pessoal e agregar qualquer outro comentário que deseje pelo prazo de até 20 minutos. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu tenho umas anotações aqui que devem levar perto de 20 minutos, depois ficarei à disposição para as eventuais perguntas. E saiba desde já que contará com a tolerância da mesa, caso precise de tempo para concluir a sua fala. Acho que não haverá necessidade. Bem, eu vou falar rapidamente o meu currículo. Eu sou Silvio Senedino, brasileiro, casado, 64 anos, engenheiro eletricista. Trabalhei 28 anos na Petrobras como analista de sistemas, me aposentei em maio de 2015, depois de 43 anos de contribuição à Previdência Social. Sou ativista sindical. Fui presidente da EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, de 2011 a 2014. Fui conselheiro de administração da Petrobras, eleito por 2 mandatos em 2012 e 2014, representando os trabalhadores. Fui conselheiro fiscal da Petros por 4 anos e agora estou como conselheiro deliberativo da mesma Petros, já por 2 anos, com mandato até 2017, sempre por votação dos participantes assistidos. Fundação Petros, números da Petros, em agosto de 2015. Patrimônio de cobertura, 73,1 bilhões. Provisões matemáticas, 86,7 bilhões. Déficit técnico, 13,6 bilhões. Número de planos administrados, 44. Número de ativos assistidos, 150.540, sendo 87.027 ativos e 63.503 assistidos. Problemas de governança. Há paridade nos conselhos deliberativo e fiscal, mas no conselho deliberativo, órgão máximo da entidade, a patrocinadora tem o voto de Minerva, que deveria ser usado como voto de qualidade, mas não o é. Isto é, só se faz na Petros o que a Petrobras quer. Na direção executiva não há paridade. A Petrobras indica os 4 diretores executivos. A cláusula do AOR, Acordo de Obrigações Recíprocas, assinados em 2007 pela Petrobras e a FUP, Federação Única dos Petroleiros, que prevê a eleição para 2 diretorias, nunca foi cumprida, nem teve seu cumprimento cobrado por quem devia fazê-lo, a FUP. O CD, que escolhe, o Conselho Deliberativo, que escolhe a diretoria executiva, é quem aprova as suas contas. Já por 12 anos consecutivos, o Conselho Fiscal rejeita as contas, nos 2 últimos anos, por unanimidade, e o Conselho Deliberativo as aprova, algumas vezes por voto de Minerva. No último ano, os motivos foram mau uso do fundo administrativo, o que já foi objeto de cobrança da Previc e que continua a ser mal usado. Criação de fundo previdencial para pagamento de acordo de níveis feitos com a Petrobras e que é de sua responsabilidade, pelos artigos 41 e inciso 9 do artigo 48 do regulamento do plano. Formas de precificação de ativo. Um mesmo ativo, constante em vários fundos estatais, tem valores diferentes nos diversos fundos, por exemplo, Litel e Invepar. Irregularidades na Petros. Em 6 anos como conselheiro na Petros, a única irregularidade comprovada que vi foi o mau uso do fundo administrativo, como já citado. Fala-se muito, especialmente na imprensa, sobre vários desvios, negócios combinados, etc. Nunca tive nenhuma prova desses desvios. Há, no momento, em função da Operação Lava Jato, uma operação da Polícia Federal e 2 auditorias, Trench Ross Watanabe e Gibson, Dunn e Crutcher, essa americana, as mesmas que trabalham na Petrobras devido à Operação Lava Jato. Até o momento, nenhuma informação de qualquer irregularidade foi comunicada ao Conselho Deliberativo da Petros. Quanto a direcionamento de investimentos pelo governo, isto é um segredo de polichinelo, já que todos sabem que há e sempre houve interferência dos governos de plantão no direcionamento dos investimentos dos fundos de pensão. Ou seria mera coincidência que vários fundos de pensões estatais investam nos mesmos ativos, como, por exemplo, usina hidrelétrica Belo Monte, Sete Brasil, para falarmos apenas nos recentes maiores investimentos.
Se não foi por orientação governamental, como se explica que só fundos de pensão patrocinados por empresas estatais tenham feito esses investimentos? Será porque os fundos de pensão não ligados a estatais não são competentes o suficiente para descobrir essas excelentes oportunidades de alta rentabilidade? Fique claro que não sou contrário ao investimento dos fundos de pensão em obras de infraestrutura tão necessárias ao país. Afinal, a taxa de investimento do Brasil é muito baixa e os fundos de pensão são os maiores investidores de longo prazo. Mas o dinheiro poupado pelos participantes e assistido para suas aposentadorias não podem ficar sujeitos a riscos de tapaças e negociatas. Os investimentos dos fundos de pensão em interesse do governo têm que ter garantia de rendimento da sua meta atuarial. Obrigado, companheiros. Alguns investimentos questionados. Brasil Ecodiesel, indústria e comercialização de biocombustíveis. Primeiro foram comprados, isso em torno de 2006, primeiro foram comprados 60 milhões a R$12 por ação. O conselheiro Fernando Siqueira questionou a compra, já que a empresa nunca havia distribuído dividendos. Posteriormente, as ações caíram para R$6 e a diretoria de investimentos propôs investir mais. Quando questionado pelo conselheiro Siqueira, respondeu: se já achávamos bom negócio a R$12, que dirá R$6? E o novo investimento foi feito. Quando as ações chegaram a 60 centavos, o conselheiro provocou: e agora, vamos investir todo o dinheiro da Petros na Ecodiesel? Lupatec. Esse conselheiro era o senhor? Não, é o Fernando Siqueira. Ele era conselheiro à época e agora novamente é conselheiro na Petros. Lupatec, fornecedora de equipamentos para a indústria do petróleo, tinha como maior cliente a própria Petrobras. Após investimento inicial de pelo menos 150 milhões, com a empresa já em situação complicada, a Petros comprometeu-se mais tarde em garantir, junto com o BNDES, uma capitalização que acabou lhe custando mais de 130 milhões. A essa altura, pagávamos R$4 na capitalização por ação, que ao mesmo tempo era vendido em bolsa por R$2,60, isto é, rasgávamos dinheiro. FIP Sondas, 7 Brasil, projeto de construção de sondas de petróleo a serem alugados à Petrobras, típico investimento induzido pela Petrobras, que seria a única cliente da 7 Brasil. Após a queda brusca e estável do preço do petróleo e do escândalo da Lava Jato, está em compasso de espera, com a demissão de milhares de trabalhadores navais, aguardando uma reestruturação da companhia e do seu porte para tentar viabilizar o negócio. Itaúsa, holding cujo maior ativo é o Banco Itaú. Investimento muito questionado por ser considerado sem liquidez e por ter sido fruto da troca de NTNs de bom rendimento e que tinham que ser levadas ao vencimento. Após o negócio, surgiram vários boatos de favorecimentos e ficou demonstrado que houve aproveitamento do vendedor, aumentando sua quantidade de ações para venda. O ex-presidente da Petros, Luiz Carlos Afonso, já foi punido pela Previc por irregularidades nessa operação. FIP Enseada, recuperação da Gradiente, tentativa de reerguer a falida Gradiente, usando inclusive suas arcaicas instalações fabris, o que não deu certo. E todos os 50 milhões aplicados foram perdidos. Pelo menos outro fundo de pensão estatal participou com o mesmo prejuízo. Títulos privados. Aplicações em títulos de crédito privado, por exemplo, lastreados em empréstimo consignado. Temos 70 desses investimentos provisionados para perda, o que não significa perda, dependendo da execução e da qualidade das garantias. Lembrando que até 0,25% do nosso patrimônio pode ser investido diretamente pela diretoria executiva, sem passar pelo Conselho Deliberativo, o que no nosso caso significa até 170 milhões de reais. É muito poder. O descrito acima justifica a implementação dos comitês gestores de investimentos para cada plano, incluindo participantes assistidos, já previstos em nosso estatuto, e não se sabe por que não implantados até hoje. A regulação e a fiscalização. A previdência privada no Brasil tem um histórico de golpes que faz parte até do imaginário popular
com os famosos vendedores de carnês. Então, nada mais esperado que tenhamos uma fiscalização atenta e severa para garantir o esforço de toda uma vida de milhões de pessoas e seus dependentes. Então, como entender que por 12 anos consecutivos, nos 2 últimos anos, por unanimidade de eleitos e indicados, o Conselho Fiscal de uma fundação rejeita as contas da diretoria executiva e o Conselho Deliberativo as aprova, às vezes usando o voto de Minerva. E o órgão fiscalizador não toma nenhuma providência. Não podem nem alegar desconhecimento, pois viemos várias vezes a Brasília pedir que tomassem uma providência. No nosso entendimento, o maior papel do órgão fiscalizador é dar segurança aos participantes e assistidos que seu patrimônio está vigiado e protegido. Está? Uma patrocinadora autoritária decide mudar a gestão de um plano superavitário, como o plano Lancex, sem respeitar o edital de privatização que lhe garantiu a atual posse e que era explícito em exigir o respeito ao interesse do participante e assistido para eventual mudança de gestor do plano. O que diz agora o órgão fiscalizador? Que o edital de privatização não lhe diz respeito e que se prossiga com a mudança de gestor, mesmo contrariamente ao desejo e interesse dos participantes e assistidos. Um edital de privatização não é um documento legal, como um contrato a ser respeitado? E o órgão fiscalizador é quem o renega? Mas não era esse órgão que deveria proteger os interesses dos participantes e assistidos? Nós tivemos, esse ano, uma intervenção na Petros, em 2 planos da Petros, Copesul e PQU, que estavam em retirada de patrocínio, porque a Petros não tinha condição de desfazer do patrimônio para entregar aos participantes, porque havia um acordo de acionistas que prendia parte do patrimônio, especificamente a aplicação em Litel, até 2017. Só que, equivocadamente, a direção da Petros, quando o patrocinador veio pedir a retirada do patrocínio, tinha que ter avisado imediatamente, olha, a gente tem um ativo aqui que não pode ser desfeito. Não falou, errou. Mas errou também a Previ, quando interveio no plano para autoritariamente se desfazer desse ativo em prejuízo dos outros fundos que foram obrigados a comprá-los. Quanto à regulação, queremos nos remeter à recente mudança na legislação de cobertura de déficits técnicos que não teve a discussão pública que merecia. Audiências públicas devem ser convocadas para que os participantes e assistidos possam se manifestar sobre esses assuntos que são do seu vital interesse, já que muitos não se sentem representados na forma como são aprovadas essas normas. É preciso que nossos legisladores não tentem ajudar os fundos de pensão apenas através das CPIs, mas se interessem pelos problemas que têm sido apresentados nas diversas sessões e usem seu poder legislativo para dar mais segurança aos poupadores para o futuro. É importante também o uso do apoio legislativo para o fomento da poupança previdenciária. Déficit ou dívida? Vamos fazer um negócio aqui. Nós vamos fazer um negócio em sociedade, vamos colocar cada um R$10.000 durante 6 meses. Então, nos 3 primeiros meses eu coloco meus R$10.000 e vocês não colocam os seus R$10.000. Quando chega no 4º mês, vocês vêm para mim e dizem, olha, o nosso projeto está com um déficit de R$30.000. Eu digo, não está com déficit de R$30.000. Está com uma dívida sua de R$30.000 para o nosso projeto. Então, existe déficit, existe dívida. Na ação civil pública, que desde 2001 tramita na 18ª Vara Civil do Rio de Janeiro, foi apurada pela perita judicial uma dívida da Petrobras para com o Plano Petros em torno de 9,8 bilhões de reais. Desses, a Petrobras, no AOR, já citado, Acordo de Obrigações Recíprocas, reconheceu 4,4 bilhões em 4 rubricas. FAT-FC, que diz respeito à correção de benefícios, pensionistas, que dizia respeito à correção do pagamento das pensões, para 70, diz respeito às pessoas que já existiam, já estavam na Petrobras antes da criação do fundo, e grupo 78 e 79, que diz respeito à aposentadoria com menos de 55 anos.
Entre a dívida restante, apurada pela perita, consta, por exemplo, o reembolso do prejuízo causado ao plano pela aposentadoria precoce patrocinado pelo Sopão da Petrobras, estimado à época em 2,3 bilhões. Aquela dívida de 4,4 bilhões assumida está atualizada hoje no balanço por 9,9 bilhões de reais. Corrigindo a dívida restante na mesma proporção e ainda dando um desconto, teríamos mais 7 bilhões. Com o que foi provisionado para o Fundo Previdencial do Acordo dos Níveis, e que é dívida líquida e certa da Petrobras, temos mais 2,6 bilhões, somando 9,6 bilhões contra um déficit de 13,5 bilhões, todos os valores em agosto de 2015. Um déficit deste porte pode ser bem suportado por um plano que não apresenta falta de liquidez nos próximos 30 anos pelos estudos do casamento de ativos e passivos. O plano precisa, e mais que ele, o Brasil, de que deixemos de ser os gigolôs da nação, vivendo dos juros da dívida pública da viúva, e tenhamos a oportunidade de garantir nossas aposentadorias, investindo em infraestrutura e tudo aquilo que gera emprego, bons salários e aumente a nossa igualdade. Quero concluir com uma mensagem de esperança, com a certeza de que nosso plano PET está longe da derrocada. Não vamos quebrar. Também sou aposentado. Precisamos de dirigentes comprometidos com a perenidade e a qualidade do plano e, mais ainda, de participantes e assistidos que assumam o seu papel de donos dessa poupança fabulosa que nossa capacidade de trabalho foi capaz de gerar. O que engorda o animal é o olho do dono. Agradeço a oportunidade de prestar esse depoimento à CPI dos fundos de pensão e estou à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Agradeço as palavras e a apresentação com seus argumentos do senhor Silvio Cinedino Pinheiro. Passo a palavra ao relator, deputado Marcos Pestana. Boa tarde a todos, presidente Efraim Filho, doutor Silvio Cinedino, presentes aqui a essa sessão, membros dessa comissão, assessoria técnica, interessados diretos que são os associados aos 4 fundos que estamos investigando. É uma pena que o doutor Adolfo Júlio da Silva não tenha comparecido, e é muito importante que ele retorne a essa CPI, porque efetivamente a operação envolvendo o Trade Bank, que envolve a Petros também, é uma daquelas operações exóticas, inusuais e inacreditáveis, porque existem o sagrado dinheiro dos participantes dos fundos, tanto da Postales quanto da Petros, sendo julgado num fundo de direito creditício, onde existem falta de calçamento em documentos, empresas inexistentes, empresas em recuperação judicial, operações de subfaturamento com o próprio Trade Bank, que depois, com informação privilegiada, ofere lucros em cima das operações de um ativo que ele mesmo administra. Então, o doutor Silvio está aqui na condição de um participante, um militante da causa dos trabalhadores, que o fundamental para o êxito dos fundos de pensão, um dos itens, por mais que haja a atenção dos órgãos regulatórios, é fundamental o controle social, que os trabalhadores se organizem, porque o patrimônio é deles, em última análise. Então, eu queria, de início, embora esteja aqui ausente o presidente do Trade Bank, essa operação causou um prejuízo enorme. Praticamente, quer dizer, a Postales colocou cerca de 50 milhões e a Petros cerca de 23. O senhor tem notícia, vocês discutiram no âmbito da Petros a qualidade desse investimento no fundo administrado pelo Trade Bank? Não. Desculpe. Não.
Esses investimentos são feitos diretamente pela diretoria executiva, não passam pelo Conselho Deliberativo. Só os investimentos superiores a 0,25 do patrimônio, como eu disse, 170 milhões é muito dinheiro. Mas vocês não tomaram conhecimento desse? Só através dos jornais das investigações que estão sendo feitas, mas, de novo, estamos aguardando a Polícia Federal e as duas auditorias que nos deem alguma informação mais concreta. Merece a atenção de vocês, porque há situações, inclusive, envolvendo promissórias fictícias em relação às grandes empreiteiras, envolvidas, inclusive, na Lava Jato, e operações visivelmente fraudulentas, mal intencionadas, para gerar prejuízo aos fundos de pensão. Você teve algum sintoma nesses anos todos, como conselheiro do Conselho de Administração da Petrobras e na Petros, tanto no Conselho Fiscal quanto no Conselho Deliberativo, sintoma de tráfico de influência? Olha, uma coisa que a gente já pediu N vezes, não só a gente quer entender um pouco como essa operação, mas quem trouxe essas operações para Petros? A pessoa bateu na porta? Quem? Essa informação nunca é obtida. A gente não sabe quem são as pessoas que encaminham esses maravilhosos investimentos para as fundações. Nesse material, é coincidente com o depoimento do Dr. Gerson Almada sobre a FUNCEF, há uma passagem, o Trade Bank atuava, havia uma conexão através do Enivaldo Quadrado, que fazia a ponte entre o tesoureiro do PT Vacari com o doleiro Youssef. Enivaldo Quadrado, inclusive, foi condenado pelo Supremo na ação do Mensalão. E aí, nessa investigação da Lava Jato, em fevereiro de 2012... Deputado Pestana, me permita só uma parte. Eu vou convidar o deputado Marcos Vicente para assumir a presidência dos trabalhos, porque não somos onipresentes e na CCJ está, nesse momento, sendo votado um projeto do qual sou relator. Irei lá rapidamente e retorno para acompanhar o segmento dos trabalhos. Eu acabo de descobrir que o pessoal da Paraíba não tem o poder da ubiquidade. Me falaram que tinha, mas foi desmistificado agora. Mas consta que, em fevereiro de 2002, o executivo Pedro Torres, do Trade Bank, disse ao Quadrado, que é esse operador financeiro que esteve envolvido no Mensalão, que precisava falar com a Petros. E aí, no material levantado pela Lava Jato, 3 dias depois, Quadrado responde por e-mail: falei com o Vacari sobre a Petros, vamos ter uma reunião com os caras dia 28/2. O senhor já tinha ouvido falar alguma coisa desse tipo de influência para levar propostas de investimento? Não, desse tipo de influência não, mas, por exemplo, já que o senhor falou o nome desse personagem Vacari, a gente teve um investimento na Bancop. Não sei se você lembra que era uma cooperativa dos bancários para construção nos prédios, e o negócio, antes que o negócio fosse à bancarrota, o nosso investimento foi devolvido. Não teve a rentabilidade, mas pelo menos o principal foi devolvido. Recuperado. Porque também houve aqui o depoimento de que um agendamento com a diretoria da FUNCEF foi feito pelo tesoureiro Vacari. Então, que mostra um desempenho bastante ágil e muito explícito junto aos fundos de pensão. Uma questão que chama atenção é que, quando o senhor era conselheiro da Petrobras, na apreciação, já no âmbito da Operação Lava Jato, aquele ambiente todo, houve a discussão sobre as demonstrações contábeis de 2014. E Vossa Senhoria fez um voto em separado. Eu queria falar que, se pudesse, para contribuir com a CPI, o senhor dissesse sobre o caráter geral do seu voto separado, o que o levou
a discrepar da maioria do Conselho e há uma menção explícita à questão da Petros. Eu fiz um voto em separado porque eu achava... Claro que os balanços da Petros sempre envolvem compromissos da Petrobras. Como eu disse aqui, a Petrobras tem várias dívidas e essas dívidas têm que entrar no balanço da Petrobras. Só que essas dívidas, parte dessas dívidas são calculadas pela Petros e enviadas pela Petrobras. E eu não concordava com a COA. Eu acho que foi minimizada a participação da Petros, não estava a dívida com a Petrobras, da Petrobras para com a Petros não estava devidamente quantificada, né? Especialmente com relação às provisões matemáticas, porque a Petrobras informa incorretamente para a Petros que não vai dar aumento real para os seus trabalhadores. Só que nos últimos 13 anos, todos os anos tivemos aumento real. E pelo nosso regulamento, o famoso artigo 41, os benefícios recebem o mesmo reajuste que o pessoal da ativa. Então, isso realmente é um complicador para o fundo de pensão, só que a gente tem uma garantia, porque se por um lado a gente tem um artigo 41 dizendo que os benefícios terão o mesmo reajuste do pessoal da ativa, isso é, envolvendo eventuais aumentos reais, por outro lado a gente tem um inciso 9 do artigo 48, que a Petrobras foi obrigada a colocar no regulamento, assumindo a responsabilidade. Se o reajuste de benefícios pelo aumento da categoria gerar déficit para o plano, a responsabilidade integralmente é da patrocinadora. Inclusive, foi isso que motivou a Petrobras, em 2007, desde 1996, está querendo acabar com essa regra. Já fez várias manobras, compras, exatamente por isso. Então, por isso, eu não aprovei as contas da Petros, porque não tenho confiança, eu tenho certeza de que o que está sendo cobrado à Petrobras é inferior ao que a Petrobras deve. Vossa Senhoria comentou alguns investimentos, observou que durante o curso todo de sua participação na Petros, não detectou e não encontrou nenhuma evidência de desvios e de operações fraudulentas. Mas, na sua própria fala, Vossa Senhoria foi muito crítico em relação a algumas decisões. Então, voltando à Itaúsa. O problema da Itaúsa, me parece, não é tanto a qualidade do ativo, embora esteja certo o que Vossa Senhoria apontou da falta de liquidez pelo regime de funcionamento do Grupo Itaú, que é um grupo fechado, blindado para o controle familiar. Mas a qualidade do ativo, não há nenhuma dúvida que é uma empresa sólida. Mas o problema da questão da Itaúsa é o formato da operação. Comprar um bloco de ações de um determinado grupo, no caso o Grupo Camargo Correia, só faz sentido você comprar um bloco de ações que pode até ter uma valoração superior ao de bolsa, se for para participar do grupo de controle e interferir na gestão. Porque senão os 12%, 15% daria direito à presença no Conselho. Os 12% poderiam ser comprados em bolsa. Qual o sentido? Isso não chegava no Conselho Fiscal? Vocês não têm ferramentas quando vocês veem uma operação? Porque houve claramente um superfaturamento. Não tem lógica. Só tem lógica você comprar um bloco de ação se você tiver uma dimensão estratégica. Porque se for só pela ação em si, era muito melhor comprar preferencial na Bolsa, né? Então, como é que vocês veem, do ponto de vista da governança, assim, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo não tem ferramentas para fazer um pente fino, uma crítica, mesmo a posteriori? Olha, a gente, especificamente no caso do Itaúsa, eu era presidente do Conselho Fiscal à época e tem uma correspondência minha dizendo que aquele negócio não foi feito como devia. Porque, a primeira informação que eu tive é que a gente estava comprando aquela ação, estava comprando caro, porque a gente tinha direito a assento. Eu pedi para ver o acordo de acionistas.
Porque, claro, se você tem 15%, você tem direito. Se você não tem 15%, você só terá direito se você tiver um acordo de acionista lhe garantindo isso. Porque é exatamente esse acordo de acionista que vai lhe dar direito de cobrar mais na hora de você vender a sua participação. Ou seja, eu tenho um acordo de acionistas aqui que me permite uma vaga no conselho e isso tem um valor. E tem um valor. Só que isso não existia. Não existia essa carta, não tem carta nenhuma dizendo isso, e a Petros ganhou os acionistas majoritários deram excepcionalmente um direito a Petros de colocar um representante no conselho, mesmo sem ter os 15%. Mas isso não lhe dava não tinha um acordo de acionistas que lhe garantia, por exemplo, vender isso. Então, para ter esse direito, a Petros ficou em bolsa muito tempo, comprando as ONs circulam muito pouco em bolsa, até quando atingir os 15% para ter direito. E eu, particularmente, questiono isso. Eu já questionei, inclusive, qual foi o ganho que a Petros teve tendo o ex-presidente Gabrielli no conselho da Itaúsa. Não vi nenhuma vantagem. Inclusive, o chamamos uma vez para prestar esclarecimento sobre a sua atuação lá, e ele mesmo, eu questionei, disse, qual é a vantagem? Eu não vejo, ele mesmo disse, eu não vejo nenhuma vantagem. Fora um belo jeton, né? Porque o Conselho da Itaúsa, eu gostaria muito de participar. Vamos para a Sete Brasil. Em tese, quer dizer, dentro da miragem do pré-sal, do paraíso do pré-sal, poderia ser plausível se associar numa operação que ela é privada, mas na entrada e na saída é mercado Petrobras, a demanda Petrobras e toda a mobilização de capital e estruturação através dos fundos por influência da Petrobras e do governo. O que me chama a atenção, eu queria que Vossa Senhoria, se pudesse comentar, primeiro é o grau de exposição. Uma coisa é você participar com 300 milhões, 400 milhões, um empreendimento ousado, de inovador, de tecnologia não totalmente dominada, numa fronteira de conhecimento, num negócio novo. Mas, inicialmente, a Petros aportou 1 bilhão e 100 e depois cresceu essa participação. Hoje, em valores atuais, deve estar, se atualizar, valor presente, vai a mais de 1,5 bilhão. A Previ, eu queria que Vossa Senhoria comentasse esse contraste. Ela foi muito mais prudente. E na segunda chamada, a Previ achou que não era um bom negócio, que já estava exposta demais, com 350 milhões. A Petros estava com a exposição de 1 bilhão e 100 e foi na segunda chamada. E agora, vocês tinham consciência que a Sete Brasil, onde vocês eram grandes acionistas, virou uma central de propina, de corrupção? Olha, primeiro eu quero discordar de Vossa Excelência que o pré-sal seja o melhor. Eu sou petroleiro. O pré-sal não é uma miragem. Só para vocês terem uma ideia, a Bacia de Campos a gente começou a explorar em 74. Em 1994, com 440 poços perfurados, a gente produzia 500 mil barris. No pré-sal, com 8 anos e 44 poços, a gente já produz mais de 1 milhão de barris. Então, o pré-sal está longe... A metáfora foi no sentido do desafio. Eu entendi. O que aconteceu realmente é uma coisa... Cadê o plano B? O petróleo estava a mais de $100 o barril e ingenuamente, talvez, pensou-se que isso ia ser para sempre. E não é para sempre. Então, como eu disse aqui, quando teve essa queda... E o pré-sal só se viabiliza a partir de $60, né? Eu diria isso é uma informação... 50, 60, né? É uma informação em torno de $50, $60. Né? Então, na realidade, a situação ficou muito complicada. Né? E estava longe de imaginar que realmente o pré-sal, a Sete Brasil, pudesse ser um antro de propinas. Infelizmente, não é só a Sete Brasil, né? A própria Petrobras. Mas chegou a vocês o conhecimento que tinha uma coisa sistemática em todo o contrato da Sete Brasil? Não tínhamos vocês têm alguma ação, vocês, no Poder Judiciário, para penalizar os responsáveis? Não temos. Ainda não? Ainda não.
Nós temos, inclusive, também Belo Monte, agora também vamos ter que fazer, porque não sei se você viu que essa empresa no acordo de leniência confessou pagamento de propina, e como nós somos sócios também de Belo Monte, vamos pegar a nossa parte, a devolução de uma parte disso, esperamos. Os fundos acabam sendo inocentes úteis nessas tenebrosas transações, para usar a imagem do Chico, né? Siderúrgica Barra Mansa, houve uma denúncia clara, inequívoca aqui, inclusive testemunhal do advogado do senhor Youssef, e da ocorrência de propina. E era uma tecnologia inovadora também, de ferro gusa, para fornecer para Votorantim, mas o investimento micou e não deu certo. Vocês chegou no Conselho Fiscal esse... Não chegou. Não é minha época. É porque o valor é inferior, mas depois que a direção decide, porque 150 milhões são 150 milhões, então 15 milhões aqui também são 15 milhões. Esse déficit atuarial que a Petros enfrenta é feito de muitos 15 milhões. Então, não é só a Sete Brasil que é... Não, eu também tenho esse mesmo raciocínio. 70 bilhões são feitos de muitos 15 milhões. E esse da Siderúrgica Barra Mansa nunca bateu lá no Conselho Fiscal? Não, nunca bateu. Voltando à Sete Brasil, esse contraste de postura da Previ e da Petros, como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo da seguinte maneira. A Previ é muito mais defendida, eu acho. Ela é muito mais defendida porque a própria Previ, todos os funcionários da Previ são funcionários do Banco do Brasil. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande. O fato do funcionário ser da casa, isso faz toda... Ele é dono daquilo também, faz toda a diferença no meu entendimento. Então, você vê que em vários negócios, a Previ sempre é que está menos, em geral, é que está menos exposta. Nós, FUNCEF, Postales, e os menores do IPRES, esse pessoal... Essa é a impressão que fica depois do avançar dos nossos trabalhos, que a Previ tem um ambiente de governança e uma blindagem muito maior que os outros fundos. O investimento na Canabrava é um projeto me chamou a atenção, um empresário sem nenhuma tradição na questão do açúcar e do álcool e de energia. Você já mencionou essa questão do biodiesel. Um investimento total de 700 milhões, onde a Postales e a Petros entram colocando quase metade do investimento. E a Serpros também, do Serpro. Isso bateu a Canabrava, que está também lançada como perda, chegou nos conselhos? Esses investimentos todos que estão lançados com provisão para perda, eles estão em processo de recuperação. Então, quando você... Peraí, gente, tem várias ações ajuizadas, tem alguns problemas, algumas garantias, mas as coisas estão sendo... segundo a direção da Petros, existem vários processos de recuperação. Então, você não pode dizer, perdeu. Não, tem que esperar. Esse processo, às vezes, é um pouco lento. Mas, realmente, fica claro aqui, gente, como eu disse aqui, alguém tem dúvida de que a indução de investimentos dos fundos de pensões estatais por parte do governo? Se alguém tem essa ilusão, que a perca imediatamente, que isso não existe. É claro que é notório que existe uma interferência. Mas, seu Silvio, perdão, o relator, de que forma é feita, assim, explícita, até para ficar mais claro para todo mundo que está aqui presente? De maneira nenhuma. Nunca é explícito, pelo contrário, são sempre excelentes negócios que apareceram e nunca, porque está pressionando. Não existe nenhuma pressão, zero pressão. Os negócios já entram nesse patamar inferior a 170 milhões, não tem que falar nada com o Conselho. Achamos um negócio ótimo aqui e compramos. Mas, deputado, eu já registrei aqui, que coincidentemente, não sei se Vossa Excelência se lembra, que o Gerson Almada agendou uma reunião com a direção da FUNCEF através do tesoureiro Vacari. E no objeto de hoje, do depoente que não veio, também está registrado aqui um agendamento onde o Trade Bank, o diretor do Trade Bank, pede a um doleiro, um agente do mercado financeiro, uma reunião com a Petros,
e ele manda um e-mail, no âmbito da Lava Jato já surgiu esse e-mail, falando que 3 dias depois ele responde que tinha falado com o Vaccari e que estava agendado para o dia 28. Então, começa a se desvendar assim, que havia uma interferência, e às vezes para-governamental, porque o tesoureiro Vaccari não tinha função institucional no governo, a não ser o Conselho de Itaipu, se eu não me engano. Por último, uma operação também que chama a atenção, que os fundos entraram, a Galileu, que salvou a Gama Filho e tal. Vocês tiveram alguma discussão no Conselho Fiscal ou no Conselho Deliberativo? Não, quando isso apareceu, eu falei, vocês estão malucos, gente? Ah, não, porque isso é um negócio ótimo. Eu falei, qual é a garantia disso? Não, temos a garantia das mensalidades dos estudantes de medicina. E eu falei, alguém é obrigado a estudar medicina em alguma faculdade? Não. Então, como é que isso pode ser garantia de alguma coisa? O camarada sai e a garantia foi embora. Não precisou nem sair, porque o MEC saiu, fechou a universidade. E a garantia eram as mensalidades dos alunos de medicina que não estão mais cursando medicina na Gama Filho. Para finalizar minha participação, dito tudo isso, fica claro que o papel do Conselho Fiscal e Deliberativo fica muito secundarizado. Que sugestões você, como conselheiro, para a parte propositiva dessa CPI, além da questão do voto de Minerva, que ficou muito claro aqui, quais sugestões, pela sua prática e como representante dos trabalhadores no controle social dos fundos, para que essas operações tenebrosas, essas coisas... Eu hoje estudei para arguir o presidente do Trade Bank, é inacreditável. É assim, promissória de empreiteiras que depois os serviços são cancelados e a Petros, vocês compraram essa promissória fria e fica lá como direito creditício. Então, assim, é inacreditável. Só 1% dos ativos do Trade Bank, do fundo de direito creditícios, observaram 1,5% só. O novo banco que assumiu, 1,5% só das operações observaram as boas práticas. E já micou 85% do fundo. Então, quais as sugestões, além da questão do voto de Minerva, para qualificar mais o voto de Minerva na legislação, o que seria importante para dar protagonismo para os conselhos? É muito simples aqui. Se você olhar para um fundo de pensão, ele tem uma organização muito semelhante a uma empresa. A empresa tem um conselho de administração, que é o órgão máximo da empresa, a gente tem um conselho deliberativo. Temos o conselho fiscal, as empresas têm um conselho fiscal. Mas tem uma diferença, temos diretoria executiva, eleita pelo conselho de administração da empresa, pelo conselho deliberativo nos fundos, tudo direitinho. Mas falta uma coisa fundamental, que é a Assembleia Geral que existe nas empresas e que não existe nos fundos. Se você vai numa empresa, o Conselho Fiscal indica ou a aprovação ou a reprovação das contas, mas não é ele que aprova. E muito menos é o Conselho de Administração, que foi quem colocou a diretoria, que aprova essa conta. É a Assembleia Geral, cabe à Assembleia Geral a aprovação das contas. Do que acontece? O Conselho Fiscal rejeitou por 12 anos as contas da Petros. O Conselho Deliberativo, que é quem nomeia essa diretoria executiva, vai e aprova. Que a famosa a raposa tomando conta do galinheiro. Não pode o Conselho Deliberativo... Desaprovaram quantos anos? 12 anos consecutivos. Desaprovaram as consecutivos. Contas? E nos 2 últimos anos, primeiro eles dizem, mas isso vocês são de oposição, isso aqui... Não, nos 2 últimos anos, inclusive, os conselhos indicados pela patrocinadora rejeitaram. Então, já nos 2 últimos anos, a rejeição é unânime. Vai para o Conselho Deliberativo aprova. Então, não pode quem nomeia a direção aprovar as contas dessa direção. Isso não existe. Tem que ser criada essa instância que existe nas empresas também, que é a Assembleia Geral, que essa sim é a dona da empresa, dona do fundo, e que vai aprovar ou reprovar. E duvidaria muito que os nossos participantes fossem aprovar essas contas. Deputado Marcos Vicente, nosso presidente... Agradeço. Vou bater prioridade.
eu agradeço e me dou por satisfeito, mas reiterando a necessidade de reconvocar e reagendar o doutor Adolfo Júlio de Silva Melo Neto, presidente do Trend Bank, que efetivamente conseguiu arquitetar uma operação que eu nunca vi nos manuais de economia e de administração financeira. Muito obrigado. Agradeço ao subrelator Marcos Pestana, informando apenas para relembrar que o presidente já anunciou para a próxima terça ou quarta-feira a nova convocação do presidente do Trade Bank. Concedo a palavra ao deputado Edinho Bessa. Senhor presidente, nossos convidados, agradecemos a presença do Dr. Silvio Pinheiro. Lamentavelmente, o que aconteceu com o país nos últimos tempos, prevaleceu o mau exemplo, né, de um modo geral. E eu venho questionando isso que Vossa Senhoria falou, de que os membros que indicado pela diretoria, aprovam as contas da diretoria. Isso é um absurdo. Como é que ainda continua? Nós temos o dever aqui, meus caros colegas deputados, de alterar a legislação. Não é possível isso. Eu estendo isso aí também às questões dos sindicatos enfim, qualquer organização, que a fiscalização não deva ser por quem nomeia. Porque se a diretoria estiver agindo de má fé ou não muito bem intencionada, né, acaba estimulando as irregularidades que nós temos visto aí hoje no país. Isso aí nos estimula nós fazermos uma alteração da legislação. E gostaria de também nos colocar à disposição do senhor Silvio, do Conselho da Fundação da Petrobras e Seguridade Social, da Petros, que nos dê sugestão aqui. Eu tenho comentado muito com o Poder Judiciário, tem vários amigos, que muitas coisas que vêm a reclamar, às vezes eu chego numa cidade, numa reunião, e que as pessoas falam que existe muita impunidade no Brasil, e alguns arriscam cobrar de nós, deputado Vicente. Se eu não fui eleito para botar ninguém na cadeia, eu não me elegi para fazer justiça. Esse Poder Judiciário é um poder muito caro para o Brasil. As pessoas não têm noção do custo do Poder Judiciário para o Brasil. Cabe a eles fazer justiça. Não é penalizar, condenar, não. Fazer justiça. Por isso que existe a balança, né? Então não cabe a nós. Agora, nós podemos colaborar mudando a legislação. E aí eu me coloco, e de vários colegas nossos aqui, senhor Silvio, que nos dê sugestão, né? Qual é a visão de Vossa Senhoria para nós mudarmos isso? Quem fiscalizaria? É a Assembleia Geral, como a senhoria fala, né? Nos dê essa sugestão, porque aqui existem muitas pessoas, deputados, assessores, enfim, muito bem intencionados, preocupados com o país e comprometidos com o país. Agora, nem todos aqui, aliás, ninguém é expert em todos os assuntos, o país é muito grande, né? A organização da sociedade, a representatividade da sociedade, que nós representamos aqui no Congresso Nacional, que nos procure para ajudar a mudar. Não pode continuar como está. Está um desânimo total no país. Os brasileiros não acreditam mais em ninguém, né? Então, nós precisamos retomar isso. Retomar isso com exemplos. Eu gostei da sugestão de Vossa Senhoria no que tange a fiscalização das ações, das decisões de uma determinada diretoria. Da Assembleia, né, que ele sugeriu também. Eu podia falar um minutinho? Pois não. Só, nobre deputado, a gente está aqui também no papel de pedir ajuda ao Legislativo. A gente sente o Legislativo muito afastado dos fundos de pensão. Os fundos de pensão estão na mão do Executivo estritamente, né? E acho que cabe ao Legislativo tomar, porque é o papel do Legislativo, né? No meu entendimento. Eu gostaria Pois não. só dizer o seguinte, é o papel do Legislativo. Eu não quero aqui citar nomes, né? Mas, repetindo, ninguém aqui é expert em tudo. O segmento interessado que procure o deputado ou o senador mais próximo dele
Por isso temos representantes aqui de todos os estados. Aliás, já fizemos mudanças importantes aqui, porque fomos procurados também. Porque o país é enorme, problema aqui não falta para nós. Vamos procurá-los, com certeza. Isso, é isso aí. Nos colocamos à disposição. Presidente, inclusive, podíamos reter essa sugestão. Eu pensava em alguma coisa que, mesmo após o fim dessa CPI, que a gente constituísse um grupo de trabalho permanente que servisse de referência para os fundos de pensão, para o contato permanente. Então, que a gente criasse um comitê de 3, 5 deputados, algum tipo de estrutura que servisse de interface permanente para os fundos de pensão. Eu gostaria de... Presidente, só para encerrar a minha participação, só para não perder o raciocínio. Concordo com o deputado Marcos, né? E me coloco à disposição para ser integrante dessa comissão. Antes de passar a palavra para o deputado Vitor Varlim, eu gostaria só de fazer o registro, que eu discordo em parte dessa questão do legislativo, porque nós estamos fazendo nossa parte, por isso estamos aqui nessa CPI. Por isso Vossa Senhoria foi convocado como testemunha. O Poder Legislativo está fazendo a sua parte, sim. Cabe a nós fiscalizar. Eu discordo um pouco da questão da fiscalização com investigação. Isso aí já eu concordo com o deputado Edinho Bessa, que nós somos investigadores, né? Somos da polícia, mas nós somos legisladores e temos que fiscalizar. Então, eu tenho alguns questionamentos para fazê-lo, mas devolvo a palavra ao presidente. O deputado Vitor Valim, logo presidente. E o deputado Vitor Valim já com a palavra, obrigado. O presidente agora reassume e eu vou me colocar na bancada para que eu possa fazer os meus O questionamentos. presidente tem muita afeição ao deputado Vitor Valim, então vou logo começar a fazer uso da palavra, antes que o grande presidente Efraim assuma a presidência e corte logo a minha palavra. Então vou começar logo. Primeiro agradecer aí a maneira transparente do que o... Para concluir, deputado. Oi. Que Vossa Senhoria Silvio Pinheiro compareceu aqui a esta comissão, essa CPI, que uma das nossas funções é legislar e fiscalizar. Eu espero que essa CPI, depois com a sugestão do deputado Marcos, do deputado Edinho Beide, que a gente possa criar uma comissão permanente e criar instruções normativas para evitar essa sangria do dinheiro dos servidores. E o que é pior, não se pode nunca a raposa tomar conta do galinheiro, como vem acontecendo. Eu vi presidente de fundos aqui que doou pessoalmente para deputados que agiam nessa comissão mais como advogado do que como fiscalizador. Essa é uma verdade. E doa a quem doer, não vou ficar calado e não me intimido com qualquer tipo de ameaça ou qualquer tipo de cara feia que alguns possam colocar. Que o que nós vimos aqui no decorrer de uma série de depoimentos é que presidentes de fundos de pensão, inclusive arrogantes, prepotentes com seus beneficiários, dizer que se sente representado por deputado que aqui estava fiscalizando. Então é muito fácil se sentir representado, já que a raposa está aqui para tomar do galinheiro, como acontecia com a gerência de alguns fundos de pensão. Infelizmente, inclusive o Edinho falando que alguns inclusive ajudaram diretamente a deputado A ou B que estavam aqui para fiscalizar. Não sei se para fiscalizar o nome é muito parecido ou para advogar, mas eu agradeço muito Vossa Senhoria vir para cá de coração aberto e com o dever de querer esclarecer. Eu volto a dizer, como o deputado Marcos, como o deputado Edinho, eu me coloco à disposição para o que eu puder contribuir com o meu mandato de criar instruções que possam brecar, frear, porque a gente não tem como ter conhecimento de tudo, mas há uma coisa que nós todos temos que ter, é de zelar pelo dinheiro público, e principalmente para aqueles que já contribuíram e hoje estão aposentados e aqueles que querem se aposentar amanhã. Isso foi, olha, se a mídia, eu não entendo por que a mídia não dá a devida dimensão a essa CPI, porque infelizmente milhares de trabalhadores que já estão aposentados e que irão se aposentar vão ser prejudicados pela uma gestão, má gestão ou gestão fraudulenta de uma série de fundos que eu já vi depondo aqui. E eu queria, antes de tudo, pedir a Vossa Senhoria que pudesse me dizer quanto é que um conselheiro ganha, porque eu não consegui ter acesso a essas informações aqui. Eu até peço aqui à mesa que possa me enviar, porque o que eu acho engraçado é que presidentes de alguns fundos eram conselheiros de uma série de coisas. Até essa informação eu quero fazer o registro aqui, depois eu quero obter essa informação. A segunda, senhor Silvio Pinheiro,
Só um favor, você me chama de Silvio Sinedino, eu prefiro Sinedino do que Pinheiro, se você não se incomodar. Não, eu não me incomodo por hipótese alguma, então o senhor Silvio, Silvio Sinedino, a pronúncia está certa? Pronto. É que Pinheiro tem muito cearense forte no meu estado, com o sobrenome Pinheiro, aí por isso que eu falava, me saltava o Pinheiro. Mas, senhor Silvio Sinedino, primeiro, se houve uma reunião em março de 2014, que conselheiros, já encerrando, meu nobre presidente, compareceram na Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar, para questionar ou para saber de alguns pareceres sobre o Conselho Fiscal, que aprovavam, davam pareceres contrários, a diretoria aprovava, que Vossa Senhoria tem. Primeiro, se houve, Vossa Senhoria confirma essa reunião e qual foram as recomendações por parte da Previc. Deixa eu terminar, senão o presidente encerra antes de eu terminar todas as perguntas. O presidente é duro aqui com o deputado Vitor Valino do PMDB. E quais foram as medidas tomadas pela gestão sobre os planos, sobre as recomendações, se houve por parte da Previc sobre a Petros. Muito obrigado, presidente, já pela tolerância, grande Efraim Filho, e eu passo aqui, eu espero atentamente as respostas do senhor Silvio Sinedino. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. O salário de conselheiro na Petros é 10% do salário da direção. A gente recebe hoje R$ 4.700 por mês, independente do número de reuniões que haja, no mínimo uma obrigatória. R$ 4.700. Quanto à reunião com a Previc, eu não sei exatamente, deputado, qual, porque a gente veio muitas vezes a Previc, então provavelmente eu vim essa vez. E eu lembro que das últimas vezes eu disse, gente, aquela altura era só 11ª vez, a gente já rejeitou essas contas 11 anos consecutivos e vocês não fazem nada. Eu disse para ele, ou vocês prendem a gente, ou vocês prendem do Conselho Fiscal, ou prendem o Conselho Deliberativo, porque não pode, um diz que rejeita, outro diz que aprova e não acontece nada. Aí o superintendente diz, mas esse ano vai acontecer. Não aconteceu. Continuou da mesma maneira, nenhuma providência é tomada, nenhuma medida prática é tomada. A gente mostra coisas objetivas, né? E foi muito. Perdão, sem querer interromper, já interrompendo, presidente, só quem foram as pessoas que de repente da Previc, Vossa Senhoria procurou e deu essa... A gente vai ser, até para ter o nome da pessoa que prevaricou, que realmente corroborou com essa falcatrua, só para a gente poder até ajudar a gente procura nunca ser recebido por diretores. A gente quer ser sempre recebido. Se a gente pode falar com Jesus Cristo, não vai falar com o santo. Então a gente quer falar com o surpreendente. Então sempre depende de quem é um santo, né? Falamos sempre com o superintendente. Ele sempre vem com a sua diretoria, em geral com a diretoria, é o De Paula. O superintendente De Paula. Mas já fomos com outros superintendentes, já fomos com o Ricardo Pinheiro, já fomos com outro que eu esqueci o nome. A gente foi, durante os meus mandatos, praticamente todos os anos a gente veio a Previc reclamar medidas de defesa da Previc. E quanto ao deputado falou, formar um grupo de parlamentares, a gente precisa disso. A gente sente que a legislação sempre defende as patrocinadoras, defende a ABRAP, e os participantes assistidos não são defendidos nessa legislação. A gente não se sente contemplado. A gente precisa de ajuda do Legislativo para resolver muitas coisas. O senhor tem mais tempo, deputado Vitor Valino. Fica à vontade. Tem certeza que encerrou? Muito obrigado. Deputado Paulo Teixeira, fazer uso da palavra. Presidente, eu estou inscrito. Perfeito. Não é só mais o deputado Vitor Valino? Não, eu pensei que o Espírito Santo foi incluído também na lista agora. Eu pensei que Vossa Excelência, no uso da presidência, tinha usado e abusado da prerrogativa de fazer questionamento. Se não fez a palavra com Vossa Excelência sem contar tempo. Presidente, na verdade, ao agradecer também ao Silvio Sinedino de vir aqui na comissão, mas na condição de convocado como testemunha, então, para falar a verdade, evidente, eu quero, assim, colocar algumas coisas sobre o que o senhor colocou. Eu queria saber, assim, qual é o papel do Conselho Fiscal? É só detectar possível irregularidade, a gestão temerosa? Só um minutinho, deixa eu concluir meu raciocínio. E aí,
Tem algum momento, e aí eu requeiro se houve, se não houve, eu gostaria de receber por escrito, que o Conselho Fiscal comunicou isso à Previc, ou comunicou isso à Previc, eu acho que era o dever do presidente e dos conselheiros fiscais, uma gestão temerária verificada pelo Conselho, porque depois o Conselho Deliberativo aprovou as contas. Então isso uma coisa está contradizendo a outra. Quer dizer, então eu acho que simplesmente o Conselho Fiscal apontar o erro e concordar depois que, infelizmente, sem manifestar por escrito a discordância para os órgãos superiores, para Previc que tem o dever de fiscalizar, a agência reguladora dos fundos de pensão, ou para o Ministério Público Federal, daquela irregularidade detectada possivelmente pelo Conselho Fiscal e que foi abrandada pelo Conselho Deliberativo. Então eu quero saber qual é o papel do Conselho Fiscal. É apenas detectar e assistir depois o desenrolar da aprovação das contas, ou é um papel imperativo? É isso que eu quero saber, porque isso é importante, presidente, na nossa definição. Porque nós estamos vendo aqui Canabrava, nós estamos vendo aqui Galileu, nós estamos vendo aqui Itaúsa, nós estamos vendo aqui Bancop, e nós estamos vendo que está acontecendo tudo, e quem vai perder é o funcionário do Banco do Brasil, da Petros, da Petrobras. É esse que vai perder, como sempre, como foi também no fundo dos Correios. Quer dizer, então qual é o papel que está no estatuto, que está escrito na lei, que o Conselho Fiscal tem que cumprir? É apenas detectar a irregularidade e comunicar ao Conselho Deliberativo? Ou ele tem que comunicar também a Previc, no caso, para não haver prevaricação, ele também denunciar isso ao Ministério Público Federal? É isso que é importante. Nós temos que saber disso, porque essa que é a verdade. Porque nós vimos nesse entorno aí, palavras dos deputados que me antecederam, na questão do Bancop, por exemplo, da questão do Vacari Neto. Quer dizer, o deputado Vitor Valim falou sobre, o deputado Efraim Filho falou sobre a questão de Jesus Cristo, o santo manda mais, mas tem santo mesmo que mandou muito mais do que Jesus Cristo. Santo de fora que fez milagre, presidente. Santo de fora fez milagre, São Vacari é um. Fez muito milagre. Muitas coisas erradas foram aceitas, deputado Marcos Pestana. Vossa Senhoria sabe disso, Vossa Excelência sabe disso, é um bravo combatente aqui das coisas corretas. E eu estou aqui para fazer isso em nome do meu Estado, do meu partido, do meu país. Então eu quero saber qual é o papel legal do Conselho Fiscal. É apenas detectar e ficar por isso mesmo e não falar mais nada, ou tem que depois comunicar à Previc, comunicar ao Ministério Público Federal? Esse é o papel. Porque nos clubes de futebol, nas coisas onde eu sempre militei a vida inteira, sempre foi assim. Não tem nada, ainda mais você mexendo com recurso público, ainda mais você mexendo com recurso do funcionário. É isso que me preocupa, porque Vossa Senhoria também é funcionário aposentado. Então temos que preservar também o seu patrimônio. É um patrimônio que foi construído ao longo de mais de 50 anos. Isso é um patrimônio que tem que ser mensurado e respeitado. Eu quero saber, presidente, isso é a pergunta mais importante que eu faço nessa tarde. Qual é o papel do Conselho Fiscal? É apenas detectar a possível irregularidade, aceitar que as mãos dos santos venham nos Canabrava, venham para marcar reunião com o presidente no SEI, venham para marcar reunião do Bancop, venham para marcar reunião do Galileu, dando como garantia irrisória, de brincadeira, a mensalidade dos alunos, vendo para marcar reunião do Itaúsa. Isso é brincadeira. Itaúsa, está certo que nós conseguimos recuperar. Graças a Deus conseguimos recuperar. E qual o papel? É apenas detectar possível irregularidade ou é também cumprir o seu dever constitucional de denunciar essa possível irregularidade, que foi abrandada pelo Conselho Deliberativo depois, e denunciar a Previc e também ao Ministério Público Federal? Porque é isso que o Brasil quer saber. Todas as outras coisas são perfumarias, são supérfluas, desculpe, mas essa que é a verdade. Gostariam muito dessa contribuição sua, até para que o Congresso possa fazer a sua parte. E a nossa parte é ir direto na legislação, porque não pode o Conselho Deliberativo aprovar uma conta, por fim, por cima de um parecer do Conselho Fiscal, de uma diretoria executiva que foi escolhida por ele mesmo. Aí não dá, né? Aí é você fazer o povo brasileiro, ou querer fazer o povo brasileiro de bobo. E aqui não tem nenhum bobo. O povo brasileiro sabe muito bem o que quer. E tudo que nós estamos passando, principalmente da semana passada para cá, é uma prova inquestionável disso. O Senado Federal respondeu presente à indagação do povo brasileiro. Então eu pergunto a Vossa Senhoria isso. O papel do Conselho Fiscal é só detectar ou denunciar também, ou então pode haver um tipo de prevaricação?
Gostaria de saber de Vossa Senhoria isso, e gostaria que Vossa Senhoria enviasse para essa comissão, presidente, estou requerendo agora, os documentos que foram registrados à Previc ou ao Ministério Público Federal falando dessas desaprovações. Isso é muito importante, que isso é a questão mais importante que nós estamos perguntando aqui nessa tarde. Com a palavra para a resposta, o senhor Silvio Cinedino. Deputado, a atribuição estatutária do Conselho Fiscal é examinar as contas e dar um parecer sobre as contas. Além disso, aí como qualquer cidadão que tenha conhecimento do crime, ele tem a obrigação de denunciá-lo. E a gente tem feito isso, por mais de uma vez. Eu diria que nesses 12, não menos de 10 vezes, 10 anos, nós fomos todos os anos a Previc, e a gente pode remeter. E sem falar que também temos notificação extrajudicial à direção da Petros e ao Conselho Fiscal, cobrando isso por parte minha e do conselheiro Paulo Brandão, também Conselho Deliberativo, então Conselho Deliberativo, fizemos uma notificação extrajudicial à direção da Petros e ao Conselho Fiscal, indagando uma série de coisas que a gente acha irregulares. Mas a gente tem feito e a gente vai providenciar o envio dessa documentação. E não houve nenhum momento nessa desaprovação das contas, não houve nenhum momento uma comunicação ao Ministério Público Federal? Não sei lhe dizer. Então, nós gostaríamos, presidente, de deixar essa pergunta requerida. Nós queremos saber, isso é muito importante para essa comissão, além de todos os documentos que foram enviados à Previc, porque nós estamos também com a Previc sob investigação. A Previc está sendo investigada. E nós, na minha opinião, o Ministério Público Federal eu já fui gestor, já fui secretário de Estado 2 vezes e fui prefeito. Então eu sei que o pior dos crimes é esse, é o funcionário público tomar conhecimento de uma possível irregularidade e não denunciar ao órgão competente. Chama-se prevaricação, presidente, sob qualquer contexto e sob qualquer questão legal aí do Estatuto da Petros. Eu respeito, mas eu acho que teria que ter havido uma denúncia ao Ministério Público Federal da possibilidade da irregularidade e hoje nós estaríamos vivendo uma outra situação. Muito bem. O deputado Paulo Teixeira não deseja fazer uso da palavra. Me permita, então, trazer alguns questionamentos. Deputado Silvio, antes de encerrar, talvez o relator queira fazer depois. É uma estratégia defensiva? Conselheiro deputado Silvio, Paulo, por favor. É timidez ou é estratégia defensiva? Eu acho que Vossa Excelência fez todas as indagações, o deputado Vicente também. Ele marcou, diferentemente do que Vossa Excelência disse, que o pré-sal realmente é uma atividade importante para o país, foi o que eu ouvi do senhor Silvio, diferentemente do que Vossa Excelência colocou. Então, não acho que essa comissão cumpre o seu papel em ouvi-lo. Então, não tem estratégia aqui. O meu compromisso aqui é com a verdade. Então, não há qualquer estratégia aqui diferente dessa. Por isso que, nesse momento, não quero fazer uso da palavra ou ouvir. Eu acho que ele coloca questões importantes que requerem o aperfeiçoamento do mecanismo de decisão dos fundos. Esse aqui, para mim, tem sido um aspecto a ser tratado diretamente nessa CPI. Da mesma forma que nós mexemos no mecanismo de déficits, nós temos que mexer no mecanismo de gestão. Nós temos que entregar um mecanismo de gestão mais moderno e com controles mais fortes nos fundos de pensão. Então, deputado Marcos Pestana, me soma a Vossa Excelência nas preocupações. Agradecido pela participação serena do deputado Paulo Teixeira. Senhor Silvio Cinedino, a sua fala foi interessante porque trouxe sobre a visão do Conselho alguns elementos que estão também no radar da CPI. Lupatec, Sete Brasil, Itaúsa, FIP Enseada com a Gradiente, já são temas que têm sido recorrentemente tratados aqui. Quem acompanha essa CPI já está
acostumado a lidar com esses nomes. Algumas coisas realmente bastante questionáveis, para usar um eufemismo. Agora, quem sabe no relatório final virão com outros nomes. O caso da Ecodiesel, para mim, é novidade, mas pelo seu relato também me pareceu algo bastante significativo e que com certeza a consultoria poderá se debruçar sobre os mesmos. Agora, algumas coisas ficaram no ar e eu acho que é preciso a gente avançar, porque tem coisas que já são corriqueiras no seu dia a dia, mas que para a CPI, às vezes o que é foco para alguns, para nós é periférico. O que é periférico para alguns, para o resultado final da CPI, é crucial. Então, eu vi a sua apresentação, vou até solicitar ela depois, apesar de que está nas notas taquigráficas, mas sobre a Sete Brasil, se o senhor pudesse fazer a releitura na sua apresentação do que o senhor falou sobre a Sete Brasil, por favor, para saber se eu entendi algo errado ou não. FIP-Sondas, Sete Brasil. FIP-Sondas, Sete Brasil. Projeto de construção de sondas de petróleo a serem alugadas à Petrobras. Típico investimento induzido pela Petrobras, que seria a única cliente da Sete Brasil. Após a queda brusca e estável do preço do petróleo e do escândalo da Lava Jato, está em compasso de espera, com a demissão de milhares de trabalhadores navais, aguardando uma reestruturação da companhia e do seu porte para tentar viabilizar o negócio. Excelente. Essa primeira frase, uma das primeiras frases que o senhor se reporta, como eu disse, parece que é algo corriqueiro a sua atividade e algo que pode ser de conhecimento público e notório, quando o senhor diz que é um investimento induzido pela Petrobras, ou seja, um investimento induzido pela patrocinadora. Porém, apesar de ser algo corriqueiro e que não é só de agora, que é de várias oportunidades e tempos e governos, mas essa indução para nós, ela é extremamente importante para conhecer a visão de dentro. Que o senhor compreenda, às vezes para nós que estamos vendo de fora, o en passant, mas na sua visão como conselheiro, o que é que o leva a dizer que houve essa indução? Que elementos o senhor tem, vivenciou, testemunhou, né, na hora de fazê-lo? A gente sabe que gerentes, né, da Petrobras, no caso o senhor Ferraz e o Pedro Barusco, foram compor a Sete Brasil. De quem foi a indicação deles? O senhor tem algum conhecimento sobre esses fatos? Não tenho conhecimento desse fato. E essa indução, eu digo, pelo próprio interesse que a Petrobras tinha no negócio e para viabilizá-lo, envolveu o seu fundo de pensão. Né? Houve gestão da Petrobras nas reuniões da Petros pedindo esse investimento, o aporte da Petros? Não houve. Mas a gente tem que entender uma particularidade dos conselhos indicados da Petros. Os conselhos indicados da Petrobras, inclusive isso é uma mudança que a gente denunciou, exigiu da Previc, a Previc, depois de muito relutar, pediu a Petros, e a Petros está resistindo em fazer, e que é muito simples, eu vou explicar a vocês. Quer dizer, sou eleito, eu tenho mandato, assim como vocês têm um mandato, e o nosso mandato é garantido. Eu posso tomar a atitude que eu quiser na Petros, e eu não vou, a menos que eu roube, que eu não vou perder o meu mandato. Mas os conselhos indicados, não. A Petrobras espertamente colocou a seguinte pérola no seu estatuto: que os conselheiros indicados sempre têm que ter função de gerência na companhia. Então, os indicados pela Petrobras sempre são gerentes. Todos os conselheiros indicados têm função de gerência da Petrobras. Então, se ele começar a se animar muito e ficar muito estranho lá dentro, ele perde a gerência dele, e perdendo a gerência, pelo estatuto, ele perde a condição de continuar como conselheiro. Então, há um controle, não nem indireto em cima dos conselheiros indicados. Se um conselheiro indicado, ele se colocar contra uma decisão que for de interesse da patrocinadora, eu não vou fazer, e a patrocinadora quiser fazer, o que ela vai fazer simplesmente é isso.
tira o seu cargo de gerente. Se você não é mais gerente, você não pode mais ser conselheiro indicado. Você perde, ela coloca lá uma pessoa que ela... Então, eu entendo que os conselheiros indicados têm uma posição muito delicada, porque nós estamos falando aqui de gerência de Petrobras, estamos falando de salários razoáveis para serem perdidos. Presidente. Ambos estão pedindo a palavra. E darei a parte assim que encerrar aqui. O vice-presidente tem preferência. Nesse caso específico, que o senhor se reporta, a Previc comunicou a Petros que tomasse providências e o senhor disse que ela ainda não o fez. Sabe ela resistiu. Ela resistiu. Ela está dizendo que não vai fazer. Ela está resistindo, ela está indo contra a cinema porque ela acha que ela está certa, que ela tem direito, sim, de manipular, que os conselheiros indicados, na realidade, não têm o mandato. Tem o mandato enquanto ela quiser. Isso é extremamente grave. Essa resistência está registrada em ata, em algum tipo de documento, ou é informação não, de inclusive, já tem, acho que uma defesa da Petrobras, por que não quer fazer? Eu solicitaria que nós vamos requisitar, mas se o senhor tiver acesso a esses documentos, por favor, encaminhá-los à CPI. Uma coisa também que o senhor se reportou na sua fala a respeito da existência de comitês de investimento que estaria previsto no Estatuto e determinação não cumprida pela Petros. O senhor confirma essa informação? Desculpe, presidente, eu estava escrevendo aqui, me distraí, desculpe. Naturalmente. Comitês de investimento. Na sua fala, o senhor se reportou a comitês de investimento que deveriam existir para garantir a lisura das tomadas de decisão e também a Petros estaria resistindo a implementar esse instrumento que está previsto em estatuto. O senhor confirma essa informação? Eu confirmo que a gente já pediu isso várias vezes. Gente, vamos cumprir o estatuto, tem que criar os comitês gestores, porque o comitê gestor, exatamente, vamos trazer o dono do patrimônio para olhar o patrimônio. Eu duvido que muitos desses maravilhosos investimentos aí tivessem sido feitos se tivesse, não, com o meu dinheiro não, faz com o seu. Com o meu não vai enfiar meu dinheiro no Galileu, nem na Ecodiesel, muito menos na Gradiente. Perguntas bastante práticas e pragmáticas, porque isso interessa, inclusive, para o nosso relatório final. Esse comitê gestor de investimento está previsto em estatuto, confirma? Previsão estatutária. Já foi requisitado formalmente por vocês em ata, em reunião? Várias vezes. Várias vezes. Isso está nas atas. Tá. E negado, a Petros até agora não tomou nenhuma providência nesse sentido. Vamos fazer, boa ideia. Boa ideia, o inferno está cheio. Mas informação, medida concreta, nada. Não. Ok. Relator, tome ciência desses fatos. Outra pergunta. Auditorias. O senhor se reportou a 2 auditorias externas que estão sendo realizadas na Petros, concomitantemente também com as auditorias que estão sendo realizadas na Petrobras. Até agora vocês não tiveram nenhuma informação sobre elas, mas sabe se elas estão em andamento, se já foram concluídas, se é o resultado que não chegou para vocês ou ainda não existe resultado? Alguma informação mais a respeito dessas O que eu sei é que o material já foi colhido. O material todo já foi colhido, já copiaram notebooks, papelada toda, isso já foi feito. Mas eu não sei, a gente não tem nenhuma informação. Eu faço uma inconfidência aqui, mesmo quando eu estava no Conselho de Administração da Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras não tem acesso direto a essas auditorias que a gente mesmo contratou. Existe um comitê especial, inclusive a ministra Ellen Grace faz parte desse ministro, tem um alemão também. E essas pessoas é que interfaceiam com as consultorias, com o Conselho de Administração da Petrobras. E a gente fez uma coisa que a gente fez questão no Conselho Deliberativo, quando aprovou, porque precisava para entrar na Petros, precisavam da nossa aprovação, foi a exigência de que todos os documentos que forem gerados, não só o documento final, têm que ser apresentados ao Conselho Deliberativo. Então, eu imagino que não tenha sido ainda feito nenhum relatório, senão a gente já deveria ter sido comunicado. Eu acredito, relator, que nós podemos ir atrás dessa informação, que ela é extremamente útil
até porque a semana passada nós conseguimos fazer uma operação de busca e apreensão na filial do Banco de Nova York, aqui no Rio de Janeiro, através da ação da Polícia Federal. Quem sabe, se não houver por parte da Petrobras o interesse em compartilhar conosco o eventual resultado, também possamos pensar numa conduta parecida, para que pelo menos um relatório parcial seja encaminhado a essa comissão. Já que você me desculpa, mas já que o presidente tocou no assunto, tem uma coisa que eu estou atravessado aqui no Conselho Deliberativo da Petros, que é exatamente um problema de consultoria. O Conselho Fiscal, o nosso Conselho Fiscal, modéstia à parte, eu já não estou mais lá, mas tem feito um trabalho muito bom, porque a gente tem uma consultoria externa excelente, inclusive aqui de Brasília, excelente. Então vem fornecendo, porque como o deputado falou, a gente também não é especialista em tudo, a gente entende algumas coisas, mas essa consultoria tem dado um subsídio impressionante ao Conselho Fiscal. Por isso, o trabalho do Conselho Fiscal tem sido de tão boa qualidade. E venceu o contrato. Foi feita uma licitação, tiveram 2 concorrentes, a que já estava, fez uma proposta de R$120 mil por esse trabalho durante um ano, e teve um outro concorrente que ganhou, que fez uma proposta de R$11 mil para o ano. Isso que vocês ouviram. Um trabalho de consultoria a um fundo Petros que tem um patrimônio de 70 milhões, essa empresa vai ganhar R$11 mil no ano. Eu fiquei revoltado, discutimos, mas não, ele ganhou, é lícito, eu acho muito discutível isso. Né? Isso é menos do que ganha uma empregada doméstica, para fazer um trabalho muito, não desmerecendo os empregados domésticos, mas um trabalho muito menor qualificação profissional. Então, a gente tem muito medo de que, com essa perda dessa consultoria, o trabalho do Conselho Fiscal fique prejudicado, porque a gente não vai ter mais aquela coisa. Só para vocês terem uma ideia, para fazer o relatório de controles internos, que é um relatório fundamental do Conselho Fiscal, a antiga consultoria dava uma lista de 3 páginas de documentos que ele precisava para fazer o relatório. Essa nova empresa pediu 3 documentos. A antiga faz uma lista, 3 páginas de lista de documentos necessários para apresentar o relatório, e essa agora pediu 3 documentos. Sem dúvida é algo que levanta suspeitas, principalmente diante de um Conselho Fiscal, que para mim é novidade, que é a unanimidade, e isso também tem de ser levado em consideração. Existem fatos que são simbólicos, e símbolos falam mais do que palavras. Um Conselho Fiscal reprovar a unanimidade, ou seja, com os votos dos eleitos e dos indicados, as contas da direção, do fundo de pensão, é algo bastante representativo, bastante simbólico, que, na opinião humilde desse presidente, não pode passar desapercebido na elaboração do relatório final. E tem que lembrar aqui, presidente, que esses indicados... Está parecendo mais com cara de retaliação. Que esses indicados, para rejeitarem as contas, estão colocando seus cargos na Petrobras em risco. Exato. Presidente. O caso, só para encerrar, e eu passo a palavra na sequência, o caso da conselheira Thaís Brescia, que acabou de ser colocada, a gerente, a Thaís, que teve aí no meio de uma confusão e foi colocada para fora, tem a ver com essa conduta de insubordinação? Ou o que é que o senhor sabe sobre os motivos que a levaram a sair da Petrobras? Da Petros, perdão. Desculpe, a gente está aguardando no Conselho Deliberativo que venha uma explicação do que aconteceu. Porque fulana está não sei o quê. Eu acho que ela deveria ter se mantido no cargo. Se você aí você tira a pessoa do que realmente tinha alguma coisa porque ela não deveria estar lá. Eu não falei com ela, não sei se ela pediu demissão, se ela foi demitida. O Conselho Deliberativo está pedindo explicações à diretoria executiva para explicar isso. Que história é essa? De onde essa moça veio? Como é que chegou aqui? E por que de repente ela foi embora assim? Quais informações o senhor tem? Quem teria sido responsável pela indicação dela? Não tenho nenhuma informação. A informação que eu tenho de jornal, tinha até um organograma de empresas, um vereador, não sei de onde, mas não tenho informação nenhuma
O vereador Alexandre Romano. Isso. Preso pela Lava Jato. Mas preso pela Lava Jato tem um bocado de gente, né? Bastante. Mas ele, em especial, teria algum tipo de parceria ou de sociedade com ela. É essa a acusação. Isso que eu vi nos jornais. Mais informação de dentro da Petros que confirme isso, eu não tenho. Perfeito. Eu vou ceder a parte que pediu rapidamente ao deputado Marcos Vicente. Eu ainda vou fazer uso da palavra, mas... Presidente, só para justificar, eu vou fazer a pergunta bem rapidinho, só para justificar, porque nós temos a instalação da Frente Parlamentar Brasil-Cabo Verde agora, na Comissão de Relações Exteriores, eu sou o proponente dessa frente, para dizer o seguinte, para perguntar ao senhor Sérgio Sinedino, Silvio, desculpe, se o senhor sabe que no dia da reunião da diretoria da Petrobras, que foi decidida a criação da Sete Brasil, houve a presença da ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff e do presidente Lula na reunião da diretoria da Petrobras? O senhor tinha conhecimento desse fato? Que evidentemente, não sabia. Evidentemente demonstraram o grande interesse da criação da Sete Brasil, com capital inicial de R$100, e depois a Petros foi lá e investiu 1 bi e 100? O senhor tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento dessa influência. Essa informação foi trazida pelo Pedro Barusco aqui, não havia sido informado no dia do depoimento dele. Agora, dessa aqui eu acredito que o senhor tinha conhecimento. Matéria do Estadão, que disse que Manteiga indicou nomes para Petros, mostram gravações. A senhora Graça Foster pediu, inclusive, que os diálogos não constassem da ata. No caso, a presidente Graça Foster, reunião do Conselho de Administração da Petrobras, mostra que o ex-ministro da Fazenda, Guito Manteiga, fez indicações políticas para o comando da Petros. Isso no dia 13 de janeiro de 2015. Teria recebido uma determinação do ministro Manteiga com nomes e currículos e havia pedido que Graça Foster viabilizasse as mudanças na Petros. Como os indicados por Manteiga não são citados, não é possível saber os nomes. Na reunião, o então representante dos funcionários da Petrobras, Silvio Sinedino, afirmou que foi chamado para discutir a mudança na diretoria do fundo de pensão e soube de alguns nomes que haviam sido indicados para os cargos, mas que não tinham a menor capacidade para assumir essas posições. Nunca haviam sequer administrado, entre aspas, colocado pela matéria do jornal, nem uma carrocinha de pipoca. E o mais importante, segundo a matéria, Sinedino chegou a dizer que uma auditoria interna da Petrobras mostrava que uma das pessoas indicadas teria recebido parte dos R$500 mil de propina supostamente pagas por uma administradora de fundos de investimento. O senhor confirma essa informação? Eu confirmo. No microfone. Eu confirmo da carrocinha de pipoca, sem dúvida. Eram pessoas que não tinham a menor experiência para gerir a Petros. Inclusive, um foi mantido, aqueles nomes foram retirados, e depois, eu vou te explicar rapidamente, a gente foi chamado para uma reunião extraordinária com 2 dias. Eu disse, para quê essa rapidez? Ah, não, vai mudar a direção. Vai mudar? Quem é que vai mudar? Aí mandaram para mim. Quando eu vi o nome do quê? Esse nome aqui, não dá. Bom, um rapaz de 31 anos, sem nenhuma experiência executiva, para tomar conta da administração, para ser diretor administrativo financeiro de uma empresa de capital de 70, 80 bilhões, eu falei, não, esse rapaz não acho que tem condição. Eu o conheço, ele era suplente do Conselho Deliberativo, é sindicalista, o que não depõe contra ninguém, eu também fui sindicalista, mas no caso não se aplicava. Esse nome foi um dos nomes que foi mantido, e hoje é o diretor administrativo financeiro da Petro. Como é o nome dele? Danilo Silva. Inclusive, eu votei contra, explicitamente na frente dele, votei contra a sua indicação, porque eu, apesar de conhecê-lo, não sou seu amigo, conhecê-lo, tenho um relacionamento social, mas não indicaria de maneira nenhuma. Né? E o segundo nome? O segundo nome não tinha nenhuma, era que estava sendo indicado para a diretoria de seguridade, ele é o ouvidor da Petros.
mas também não tem nenhuma experiência na diretoria de seguridade, que é uma das principais diretorias de um fundo de pensão, que é a que lida com os benefícios, as pensões, né, as mudanças de legislação, é uma área muito complexa. Essa pessoa também não vinha, esse nome foi trocado por outro. Trocado por outro também, ex-sindicalista, que também não tinha a menor experiência no ramo, zero. O outro também era ouvido, esse zero. Experiência de fundo de pensão, zero. É o nosso diretor atual de seguridade. Qual é o nome dele? Fernando Carvalho. O trecho da reportagem que se reporta a indicação de alguém que, segundo a auditoria interna, teria recebido supostamente uma propina de R$500 mil. Não, essa parte realmente eu não vi isso. Eu não tenho. Isso aí colocaram, mano. Eu não vi isso. Eu ouvi falar que existe um relatório interno da auditoria da Petrobras mostrando isso, mas eu não. Isso não foi eu. Você ouviu falar, mas o nome chegou a ser sugerido? Chegou a ser sugerido. E quem era esse? Eu, sinceramente, eu tenho o nome. Eu tenho. Posso procurar aqui e achá-lo. Mas eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele, sinceramente não lembro. O senhor está sob juramento. Não, eu vou para mais não, eu vou só mais uma vez perguntar, porque o senhor se reportou contra o nome. Aí eu só vou insistir. Eu acho que o senhor tem a anotação aí, puxe pela memória o nome dessa pessoa que teria sido sugerido e que o senhor ouviu dizer, aí tudo bem, que haveria uma auditoria interna contra ele. Eu sei que eu estou sob juramento, eu não precisaria. Sou uma pessoa que raramente minto. Então, eu sei a minha responsabilidade aqui. Mas, sinceramente, eu não lembro, mas eu tenho o nome dele. Eu posso depois, se for o caso, enviá-lo. Eu não estou aqui querendo esconder o nome, é porque, sinceramente, não lembro. E devo ter aqui no meio de milhares de mensagens, não acho que não cabe tomar o tempo para procurar. Mas me comprometo a enviar esse nome sem nenhum problema. Eu tenho. Por acaso, pode lhe ajudar a refrescar a memória, o prenome dele seria Humberto? Talvez lembrasse mais pelo sobrenome do que pelo nome. Você não sabe o sobrenome, não? Como? Por favor. Sinceramente, não lembro. Não lembro. Eu posso mandar o nome. Vou me comprometer aqui, porque eu tenho. Muito bem. A reportagem ainda se reporta que a presidente Graça Foster, da Petrobras, teria dito que eram nomes indicados pelo ministro Mantega. O senhor participou da reunião em que ela apresentou os nomes? Não, isso não foi bem assim. Quem levou essa informação para o Conselho fui eu, porque eu fui chamado para a reunião extraordinária e me apresentaram os nomes. Certo. E nesse meio tempo, entre a reunião extraordinária, teve a reunião do Conselho. E eu fui lá na reunião do Conselho e disse, olha, estão mandando isso aqui. E aí, depois a Graça, quando a reunião foi desmarcada, teve a reunião marcada, desmarcada. Depois dessa desmarcação, houve a reunião do Conselho da Petrobras. Nessa reunião, eu disse, olha, eu fui chamado para uma reunião, que havia eu acho um absurdo. Como é que puseram esses nomes? E em menos de um dia, os nomes foram tirados. Aí a presidente Graça disse para mim, fui eu que tirei. Segundo ela achava que se as pessoas que estavam lá fossem tiradas repentinamente dos cargos, poderia haver uma indicação de que elas estavam envolvidas em alguma questão e ela não achava justo que fosse feito isso. Então ela disse, fui eu quem tirei. E eu disse, então vai acabar. Então ela falou, não, vai voltar. Ela deu a entender, não, falou claramente que ela tirou da pauta, essa pauta extraordinária, para não parecer que era uma coisa de emergência. Eu descobri que o fulano é ladrão, tirei ele rápido. Então, para que não passasse essa imagem, ela tirou. A informação que eu tinha originalmente é que tinha sido, que não haveria mais mudança. Ela falou, não, vai ter mudança sim. Mas só quando veio a mudança, aí os nomes já eram outros. E ela confirmou que eram nomes indicados pelo ministro Mantega? Não, ela não disse de quem era a indicação. Eu na realidade, a indicação não acho que seja. Porque eu sempre perguntava muito, a gente tem mais confusões da governança da Petros, a gente tem uma mudança, um estatuto mudado, aprovado, por unanimidade no Conselho, indicados
e eleitos. Essa mudança foi feita há 2 anos. Só que, pela Lei 108, quando há uma mudança de estatuto, as estatais precisam explicitamente se pronunciar acerca. A Petrobras pegou isso e nunca devolveu. Isso já aprovado, inclusive, pelos seus conselhos indicados. Ela pegou esse documento e a gente falou, pô, gente, vamos ao documento. A nossa sensação é que esse documento não vinha porque nessa mudança de estatuto a gente conseguiu emplacar a eleição dos diretores administrativos de seguridade, 2 diretores que a gente teria direito. Então, quando a gente conseguiu emplacar essa mudança, a gente achou que, como a Petrobras não queria isso, não soltou o estatuto. E o estatuto ficou preso lá anos na mão da Petrobras. E veio agora uma proposta de mudança, não vamos fazer mais essa mudança, e recolheu. E eu sempre cobrava do diretor por que esse estatuto não saía. Toda reunião que tinha do Conselho de Administração, eu digo, libera, isso foi aprovado já. Onde ele falou, Silvio, eu vou dizer, eu estou sob juramento, não posso mentir, não é isso? Ele falou, Silvio, eu vou dizer uma coisa para você. Não fala comigo, não. Você sabe quem manda na Petros? Eu falei, é você. Ele falou, não, é o Instituto. O Instituto. Que instituto? Isso ele não disse. Agora as pessoas pensem nos institutos que conhecem. Quem for bom de charada aí, ajuda a gente. Mas o senhor ainda não explicou como é que surgiu o nome do ministro Manteiga nessa história. Não, o nome do ministro Manteiga surgiu nessa história porque o ministro Manteiga era o presidente do Conselho. Então, quando eu reclamei que eu achava um absurdo que tivesse sido proposto aqueles nomes... É uma coisa que eu sempre disse, eu disse, olha, a Petrobras não respeita a Petros, não se preocupa com a Petros, larga a Petros para lá. Então, a Graça falou, eu não mando na Petros. Quem manda? Ela não disse. Quem me disse foi outra pessoa. Quem lhe disse? Foi o diretor Barbaça. Barbaça disse o que ao senhor? Que quem manda... Silvio, não adianta falar comigo. Quem manda na Petros é o Instituto. Certo. E ele? Bem, ele é o diretor da Petrobras. Eu sou um analista de sistema da Petrobras. Certo. Mas, então a matéria, quando ela diz aqui que a Graça Foster, numa reunião da qual o senhor participou, teria dito que os nomes teriam sido indicados pelo ministro Manteiga, o senhor não esteve presente, porque tem informes, e o senhor está sob juramento, de que postagens em mídias sociais, da época que o senhor era conselheiro, falam outra coisa, que o senhor teria admitido essa participação e ela dizendo textualmente essa informação. Eu não posso sujar isso porque eu não acho que foi eu não acho que foi o presidente, o ministro Manteiga que indicou. Então, eu nunca achei isso. Acho isso. Eu não vi no Conselho de Administração da Petrobras hora nenhuma preocupação com a Petros, apesar de eu tentar pautar esse assunto várias vezes no Conselho. Então, se esse trecho aqui esclarece então o que o senhor está dizendo. Aqui, mais uma vez, diz, Graça Foster ressaltou, então, que as indicações não haviam partido da Petrobras e que a estatal tinha pouca ingerência sobre o fundo de pensão. Com certeza. O presidente Graça ligou, presidente Graça, isso, aquilo outro, eu não mando na Petros. Ou seja, a Petrobras tem o condão. Veja só, relator, onde nós chegamos. A Petrobras ela tem a obrigação, né, e o direito de fazer a indicação dos representantes como patrocinadora na Petros. A presidente Graça Foster traz 2 nomes e diz em reunião, pelo menos essa parte ele confirma, não disse quem, mas diz, são nomes que não são indicados por mim, que não são indicados pela Petrobras. Ou seja, nomes que vieram de cima. Cabe à investigação
procurar depois descobrir, já que o senhor Silvio Cinedino só se lembra até determinada parte, ficou de lembrar outra e mandar. Não, vou mandar. Não, fiquei de lembrar, não. Vou buscar informação. Eu agradeço, pois tem informação e chego o mais rápido possível a essa CPI. Uma última questão, duas na verdade. A primeira, conselhos de administração e fiscalização que a Petros indica para as empresas que participam. Quais são os critérios de indicação para esses cargos que normalmente são remunerados e geram um retorno? Tem critérios para a Petros fazer essa indicação? Não. O microfone, por favor. Desculpe. Não, está em discussão, está em pauta, foi tirar de pauta, voltar para a pauta, exatamente uma normatização disso. Antigamente isso era feito exclusivamente pela diretoria executiva, a gente não toma nem conhecimento, só via depois os nomes. Sabíamos que eram os nomes, mas qual o critério de escolha, não. Muita gente questionamos várias vezes, isso aí não é complementação de salário? Não, né? Mas está em pauta uma discussão de normatizar essa indicação. Inclusive, que pessoas podem participar. Você acredita que o critério político ou de filiação partidária é levado em conta? Não sei dizer, porque eu não sei a filiação. Tem pessoas aí que eu não... Tem uma senhora lá que eu nunca nem ouvi falar. Ela está em vários conselhos, eu não sei nem quem é. Então, eu não posso dizer que tem nenhuma filiação, não sei a filiação partidária dessas pessoas. O nome dela, o senhor se recorda? Não. Nem o prenome? Não, peraí. Deixa eu ver se... acho que tem aqui, tem um documento. Todos os nossos conselheiros são... Não é nesse documento. Isso é público. Essa informação é pública, não é? Só esse nome que lhe chamou a atenção particularmente. Porque tem informações de quem vê de fora, senhor Silvio, que não chama a atenção. Uma pessoa que está em vários conselhos, mas para quem está de dentro, nem conhecer quem é essa pessoa, não. É bom a gente buscar informação de quem se trata. É isso que eu estou dizendo. Às vezes coisas para o senhor é corriqueira, faz parte do dia a dia, é periférico. Porque pessoas lá pensam, esse aqui é o gerente fulano de tal, esse é fulano de tal, Concordo, esse aqui é o ex-presidente Gabriel. Essa mulher que lhe chamou tanta atenção, se o senhor também refrescar a memória depois... Não é refrescar não. O Gabriel foi do Conselho da Itaúsa, depois de deixar a presidência? Não, ele presidente da Petrobras? Ele foi como presidente e continuou após a saída. Entendi. E acumulava o salário de presidente da Petrobras e de conselheiro da Itaúsa? Que eu saiba. Auditorias internas da Petrobras na Petros, o senhor tem notícia no decorrer desses anos? Mesmo antes da Lava Jato? Tal? Não, a Petrobras rotineiramente faz auditorias na Petrobras. Inclusive, o auditor... O chefe da auditoria na Petro normalmente é um auditor cedido para a Petrobras, como agora, por exemplo. E essas auditorias trazem alguma informação relevante? Era uma auditoria, porque, por exemplo, a dos Correios, no Postales, pelo menos a última, ela trouxe diversas irregularidades apontadas. A informação que temos que, por exemplo, as da Caixa na FUNCEF já são muito mais brandas. Essa resposta virá na quinta-feira aqui conosco. A da Petros, qual é a impressão? E aí é uma impressão que o senhor tem das auditorias realizadas pela Petrobras na Petros. Eu acho que a sensação que eu tenho é que as auditorias eram muito estritamente técnicas, entende? Não procuravam ver se tem alguma indicação, entendeu? Acho que... Mas apontava irregularidades, falhas? Apontava irregularidades, mas irregularidades administrativas, nada de... Nunca vi nenhuma irregularidade do que se imagina. Perfeito. Aproveitar para solicitar a consultoria que, se alguém puder fazer uma pesquisa nos documentos da Petros, enviou se tem essas auditorias da Petrobras, se não tiver, para que a gente possa requisitar. Sim, por fim, foi um pessoal que me procurou, eu vi que o senhor colocou na sua fala, só esse episódio da Lancres, é isso? Lancex, que a Previc estaria aí evitando se intrometer no meio dessa briga, né? É pelo contrário.
Pelo contrário, é a Previc tomando partido contra os participantes assistidos. Olha, a gente tem um fundo, que o fundo, é uma coisa que tem que ficar claro, não sei se vocês têm clareza disso, porque muitos participantes assistidos não têm clareza. Eles não sentem não sentem donos, mas eles são os donos da Petro. Nós somos os donos da Petro. A Petrobras não tem nada lá, como eu já disse, dívida. Então, as pessoas ficam... mas como é que vai ser? Então, o interesse, o plano deles é superavitário. Se fosse não, esse plano é problemático, a Petro não está conseguindo rendimento para ele, então a gente vai procurar um lugar onde a gente tem o melhor rendimento. Não, esse é um dos planos, tem vários planos superavitários na Petrobras, da Petro, esse é um dos planos superavitários. Então, por que a gente vai tirar de uma administração que não tem fim lucrativo para botar num banco que tem fim lucrativo? Banco Bradesco? Bradesco. Qual é a lógica disso? Na Petro, qualquer ganho que haja nos investimentos é do plano. A Petro não tem finalidade lucrativa, mas o Bradesco tem. Do rendimento que ele conseguir, parte vai ficar para ele e vai parte para o plano. Por que isso? Qual é a lógica? E mais, o edital de privatização dessa empresa era muito claro, entende? Se para haver mudança de gestor do plano, tem que haver concordância dos participantes. Eles não, a Previc disse, não, esse documento para mim não existe, eu desconheço isso. Nós tomamos conhecimento, é bom que a Previc saiba que a CPI também tomou conhecimento desse documento, irá questioná-la a respeito dessas medidas adotadas, para que possa ter uma maior proatividade na defesa dos beneficiários. Da minha parte, eu encerro, passo a palavra ao relator Marcos Pestana para saber se tem mais algo a perguntar. Deputado Paulo Teixeira. Presidente, eu ouvindo o senhor Silvio, eu acho que muitas das questões que ele fala são naturais. Por exemplo, quando a Graça Foto diz eu não mando na Petro, é verdade. O senhor mesmo disse, quem manda na Petro são os servidores da Petro. Segundo, quando o senhor fala... Então deve ser o tal instituto. Mas a sua interpretação é legítima, deputado. Segundo, eu já participei de conselho de administração, já fui presidente de conselho de administração de empresa. O conselho de administração de empresa recebe sugestões de votos de auditores, uma série de questões. Então, eu vejo que muitas das opiniões são opiniões que têm, digamos assim, algumas práticas, são práticas naturais dentro de empresas. E o terceiro, a tensão entre a empresa e o fundo é uma tensão permanente. Saiamos daqui. Vamos para o setor privado. São tensões permanentes entre os fundos e os seus patrocinadores. Então, muito do que ouço, não vejo problemas. Mas eu acho que essa CPI tem que ter objetivos. O primeiro objetivo, evidentemente, é o de apurar irregularidades. Então, aqui, nós não vamos apurar opiniões, nós vamos apurar irregularidades, que, eventualmente, nós tenhamos prova da existência dessas irregularidades. O segundo, e ao apurar a irregularidade, tomar as providências em relação aos gestores que eventualmente erraram e tomar providência para conseguir reaver para os planos recursos que foram desviados. Isso nós estamos fazendo mais claramente, percebo eu, no tema do Postales. No tema do Postales, a mim, há muita clareza que houve um desvio ali praticado, que de um lado vai envolver gestores e de outro lado vai envolver um banco, que é o banco BNY Mellon. Né? Outros aspectos que tenham que ser investigados, na minha opinião, onde é que nós tenhamos provas, nós temos que chegar até esse nível de profundidade. O segundo tema aqui, além da investigação de irregularidades, diz respeito ao tema que nós já tratamos e conseguimos adotar uma providência, que é em relação aos déficits, superávites e os prazos para o refazimento desses déficits e superávites. Um terceiro ponto que eu acho importante é em relação à governança. Nós temos que melhorar a governança e há um desnível
de governança entre esses fundos de pensão. E nós teríamos que, na minha opinião, colocar um padrão de governança a partir da medida superior de governança existente. Aquela melhor governança devia, na minha opinião, generalizar-se para os demais fundos. Por último, presidente, eu vejo que essa CPI tem um tema e que esse tema poderia ser tratado de maneira proativa, que é o tema desta empresa chamada Sete Brasil. Essa empresa Sete Brasil, independente do que foi a sua criação, eu, na minha opinião, em 2010, lá, todos os elementos eram elementos que indicavam essa sua criação, o preço do petróleo, o retorno para os fundos. Agora, tem um problema hoje que é o impasse. E para os fundos de pensão interessa uma solução dessa empresa. Eu acho que essa CPI tem que se debruçar. Quando essa CPI já aprovou, trouxe aqui o Barusco, trouxe o ex-presidente da Sete, é um olhar sobre a Sete que a CPI está tendo. Mas um outro olhar sobre a Sete é da sua solução. É da sua solução. Do equacionamento da Sete Brasil. Só uma solução. Uma operação de salvamento a partir da Petrobras com alto grau de subsídio, mas a Petrobras não está parando nas próprias pernas. Mas eu não acho que seja essa a única solução. Tenho divergência. Eu tenho divergência que a solução seja essa. Me parece que há uma solução imediata que diz respeito à capitalização que necessariamente não tem que ser da Petrobras. Portanto, o que eu quero discutir aqui é que nós temos que dar um tratamento, e não é um tratamento que seja dado em detrimento aos outros tratamentos que a CPI está dando. Por isso que nós estamos ouvindo, uma série de pessoas estão aqui sendo ouvidas, estamos aprofundando as investigações, mas eu quero lembrar desse objetivo, presidente. Vou depois fazer uma sugestão a Vossa Excelência, que essa CPI possa ter dar um tratamento ao tema da sobrevivência da empresa Sete Brasil, da sua existência, para que ela cumpra o seu objetivo e, ao cumprir o seu objetivo, dê o retorno prometido aos fundos. Então, esse tema, presidente, que eu gostaria de tratar com Vossa Excelência, que eu acho que alguns dos temas nós já estamos tratando, mas esse, para mim, é um tema que ocupa o topo da agenda, deveria ocupar o topo da agenda dessa CPI. Isso não em detrimento de tudo que a CPI está fazendo. Todo mundo que está sendo ouvido, que Vossa Excelência tem agendado as oitivas e todos os relatores estão debruçados nesses temas. Então, eu gostaria de aduzir essa preocupação, a preocupação que eu tenho trazido desde o início a esta CPI, e gostaria de sugerir depois a Vossa Excelência um tratamento específico do tema Sete Brasil, porque eu acho que essa CPI tem uma agenda investigativa, mas tem uma agenda propositiva, e na agenda propositiva esse tema eu sugiro um tratamento dado aqui e falo isso. Mas a capitalização tem que começar pelo retorno do 0,9 de propina presente sistematicamente em todos os contratos da Sete Brasil. Para legitimar qualquer capitalização, esse dinheiro tem que voltar. Deputado Marcos Pestana, eu, como uma pessoa que tem uma vida pública de muitos anos, eu sei que o Estado e todas as empresas têm que reaver eventuais desvios. Isso tem que acontecer. Mas eu volto. Vossa Excelência não entendeu o tempo que gastei aqui. O senhor me permite? Não, se o senhor entendeu, Vossa Excelência, ao passar por isso, deu a entender que eu achava que não teria que ser reavisto. Mas Vossa Excelência, então, não entendeu a agenda em relação aos beneficiários dos fundos de pensão. Entendi. Os beneficiários dos fundos de pensão requerem, entre outras questões, o equilíbrio financeiro, atuarial dos seus fundos.
E eu creio que entre tantas medidas que essa CPI está adotando, um tratamento que precisa ser dado é o tratamento da continuidade do funcionamento dessa empresa chamada Sete Brasil. Isso eu tenho dito desde o primeiro momento aqui. E quero voltar a dizer. E falo isso com tranquilidade de quem é de governo. Alguém podia dizer, mas vai lá, fala o governo. Mas eu participo aqui deste fórum e quero aqui lembrar desse mistério dessa CPI. Entre as suas prioridades, na minha opinião, teria que colocar essa prioridade, porque a gente pode concluir uma CPI com inúmeras providências, mas uma coisa é incidir sobre uma realidade positivamente. Então, eu gostaria de depois oferecer uma sugestão nesse aspecto. Eu não trabalho aqui como uma perspectiva oposição-situação. Eu aqui trabalho para dar uma resposta ao trabalhador da Caixa Econômica Federal, tenho muitos amigos ali, do Banco do Brasil, que tem muitos amigos ali, dos Correios, tenho muitos amigos e admiração, inclusive para os outros, e dos petroleiros, e dos demais fundos de pensão. Dos demais fundos de pensão, porque se nós aqui estabelecermos um outro mecanismo de governança, esse mecanismo vai repercutir em todos os fundos de pensão do nosso país. Então, eu quero trazer novamente para a agenda, e não faço em detrimento de qualquer providência que tem que ser adotada no sentido de punir, de investigar, de reaver, de processar, de tomar todas as providências em relação a quem fez um mal feito. Eu tenho uma trajetória de 35 anos de militância política, mas na área pública creio que tenho uma trajetória já de muitos anos de exercício de funções públicas e não respondo por um processo. Já fui secretário de Estado, já fui presidente de companhia, já tive muitas responsabilidades e aqui aprendo muito de como nós temos que aperfeiçoar toda a gestão pública do Brasil. Mas gostaria de trazer esse tema da Sete Brasil para além da preocupação e do olhar investigativo, também um olhar propositivo, como já fizemos em outros temas. Então, quero trazer essa preocupação a Vossa Excelência. Preocupação acolhida, mas num café talvez a gente consiga discutir esse tema, porque senão ia ser uma palestra do tamanho da sua aqui e melhor a gente deve avançar, quem sabe tratar desse tema no relatório final. Eu acho que se tem uma saída para Sete Brasil, a primeira delas seria descolar da Petrobras, porque enquanto estiver colada deixará contaminada. Seria preciso uma intervenção, alguém indicado pela Justiça, controlar a Sete Brasil para pensar em ter um retorno. Enquanto a Petrobras indicar quem manda na Sete Brasil, ela estará contaminada, no meu entender. Mas, como eu disse, isso é algo para convencer e ser convencido. Por isso que acolho a sua manifestação no intuito de raciocinar a respeito do tema. Mas também deixei a minha posição de plano aqui, o que eu penso hoje. Apenas dois assuntos para a gente, que é muito mais informação, senhores. Estamos aguardando com muita expectativa a eventual despacho do juiz Sérgio Moro, após o parecer do Ministério Público Federal, que, atendendo a pedido dessa comissão, autorizou o compartilhamento de diversas informações da Operação Lava Jato com esta CPI. Dentre tantos outros documentos, dois inquéritos que estão na Lava Jato, um que corre no âmbito das relações da FUNCEF e outro que corre no âmbito das relações da Petros. O senhor Silvio tem conhecimento de que a Petros era objeto de investigação por parte da Lava Jato no inquérito da Polícia Federal? Eu sabia, inclusive, a gente tentou ver com a Polícia Federal o que era a Polícia Federal. Não dá nenhuma informação, simplesmente que há uma investigação em curso. Faz nem ideia? Não faço a menor ideia, não sei nem qual é o assunto. Tá bom. Segundo tema, a questão da Resolução 26. Como o deputado Paulo Teixeira falou, um dos temas proativos dessa comissão,
que nós procuramos, na verdade, adaptar o regramento da legislação brasileira ao regramento da Europa, dos Estados Unidos, as legislações mais avançadas, que tem a ver com o equacionamento do déficit vinculado ao duration do plano. Solicitei à ABRAP e à Previc que fizessem levantamentos, no final das contas todo mundo acompanhou a aprovação, mas do impacto. Então, a priori, como informação extraoficial, tá certo? O Postales e a FUNCEF continuarão a ter descontos em 2016. Porém, nós conseguimos reduzir o impacto